Contando Histórias, com Henrique Dias. Muito boa noite, Guarujá. Estamos ao vivo pela página Guarujá na Veia e hoje também pelo site www.radiolp.com.br. Pode acompanhar-nos nas nossas duas opções. Estou hoje recebendo aqui, com muita alegria e satisfação, a dona Vera Gelsomini do Amaral. Tudo bom, dona Vera? Boa noite. Boa noite a todos. Muito bom, muito gratificante poder estar aqui hoje. Dona Vera, nosso programa, todo mundo já sabe, primeiro bloco nós vamos falar da sua família, a família Gelsomini, e no segundo bloco a gente já fala da sua história, né? Então, na primeira parte, nós vamos voltar lá no tempo, reloginho, vamos no comecinho do século XX. Vamos falar do seu Atílio Gelsomini, uma pessoa que é muito conhecida aqui na história do Guarujá. Quem foi Atílio Gelsomini, dona Vera? Atílio Gelsomini foi meu avô, pai do meu pai, Oswaldo Gelsomini, mais conhecido como Torto, e casado com Davina dos Santos Gelsomini, em 28 de dezembro de 1946, já na Matriz Nova. Isso, seus pais? Meus pais. Tá. E o seu Atílio, ele não era do Guarujá. Ele veio de onde, dona Vera? Ele conta que os pais fugiram da Itália de febre amarela, com medo dos filhos, e vieram para Minas Gerais, tá, onde ele nasceu. Marbella, né? Mar de Espanha. Mar de Espanha. Mar de Espanha. Depois eles foram para São Paulo. Quando já eram moços, foram procurar trabalho. Aí ele trabalhou em São Paulo, aí um irmão depois falou para ele que tinha muitas oportunidades no Guarujá. Certo. Então ele veio trabalhar com o irmão. Nas nossas pesquisas, dona Vera, confirma para a gente, o seu Atílio trabalhava em São Paulo na construção do Teatro Municipal. É verdade? Ali Sim, ele contava da Praça isso. Ramos de Azevedo, né? Sim. E no Guarujá, na mesma época, porque o teatro foi entregue em 1911, no Guarujá começaram a construir, nessa época, o Grande Hotel, que era do mesmo arquiteto. Provavelmente, o seu Atílio tinha esses contatos e prestava algum tipo de serviço para essa empresa que estava construindo tanto o Teatro Municipal em São Paulo como o Grande Hotel no Guarujá. Seria isso? Mais ou menos isso, é o que ele contava para nós. Então, quando ele veio, era muito ainda deserto o Guarujá, não sim, tinha muita coisa. Ele falava que o mar era muito revolto, que ele quis tomar um banho de mar e os bombeiros acharam que ele era louco, porque precisava amarrar com corda para poder entrar na água. Aí ele falou que não, que era a primeira vez que ele estava vendo o mar. Certo. Então ele contava para nós que quando ele juntasse um dinheiro, jamais ele compraria uma propriedade na beira da praia. Tão pertinho porque um dia o mar vinha buscar o que era dele. Vai ver que ele chegou numa época de ressaca, né? Eu acho que sim, né? Então, vamos lá, vamos voltar um tequinho, assim. O seu Atílio, ele nasceu em 1889, né? 8 de setembro de 1889. Isso. E aí ele chega no Guarujá por volta de 1912, 1913, tá correto? Mais ou menos, 1910 ele falava. 10. Que seria a época que foi demolido o hotel número 2 e aí começaram a construir o último grande hotel, né? Que a senhora conheceu, inclusive, o Grande né? Hotel, sim, e o cassino. Isso. Também. O cassino também. O Grande Hotel foi demolido em 62, então a senhora teve a oportunidade de... A senhora chegou a entrar nesse hotel, assim? A senhora, não, só na parte externa. Dentro, não. Agora, o cassino, sim. Cassino eu entrei. Agora, no Grande Hotel, não. Tá. Aí o seu Atílio, então, já no Guarujá, jovem, queria nadar. Tinha que amarrar, né? tinha que amarrar com corda. Era os salva-vidas, para quem não sabe, no comecinho da exploração do turismo no Guarujá, eram colocadas estacas e cordas para as pessoas se amarrarem, terem mais segurança. Mais segurança, porque o mar era muito revolto. Como tem hoje, né? As marés, às vezes, as correntezas, então eles deixavam ali para efeito de salvamento. Sim. Então, aí o seu Atílio se casa com a dona Cecília.
correto? Ele não fala assim claramente se eles já estavam casados quando ele veio ou casou depois. Certo. Ele só me contava para o meu irmão que ele depois ficou viúvo, ficou com 5 filhos. Aí depois casou com essa então, minha... Então, esse casal, o seu Atílio e a dona Cecília tiveram 5 filhos. Fala pra Roberto, gente em ordem. Quem são? Primeiro era o Eduardo, o José, a Anitta, o Roberto e meu pai. O caçula era o seu pai? Meu pai. Tá. Ele falava que na época meu pai tinha 2 anos de idade quando ele casou novamente. Certo. Então, essa minha segunda avó era italiana. Qual era o nome dela? Concetta Castro Gelsomini. Foi praticamente para a senhora a sua avó, né? Sim. A senhora não conheceu, obviamente. A outra não. O seu pai também? Tinha 2 anos, 2 anos de idade. Talvez os irmãos mais velhos tiveram algum contato maior, né? Porque a diferença era pouca, mas eu acho que alguém... Era escadinha? Era. E todos nascidos em Guarujá? Todos nascidos em Guarujá. Certo. Aí vem, em 1924, acontece... vamos mostrar uma foto do seu Atílio com a esposa dele. Temos aí, Jailson? Sim. Aliás, vou apresentar aqui para vocês, hoje na técnica, comandando direção aqui da nossa entrevista com a Vera, o Jailson Leutz. Boa noite. Temos também na assistência de produção a Jéssica Costa. Boa noite. Beleza. Então, Jailson, vamos lá para a primeira foto do casal do seu Atílio e da esposa dele. Pode falar, dona Vera. Essa foto é já na Antônio de Souza, onde ele morava. Certo. Essa é a foto dos meus pais. O casamento dos meus pais em 1946. É a foto que tem um casal com vários familiares. E essa aí, é o meu avô, minha avó... Esse é o seu Atílio? Sim, e a dona Concetta. Essa já é a segunda esposa. Certo. Temos mais uma foto aí dessa época. O casamento dos meus pais, já na igreja matriz. Já é o casamento dos seus pais em 1946. 46. Já na igreja de hoje, mas ainda não estava concluída. Não, mas já era... Já eram realizadas cerimônias lá. Já. Ela demorou mais 10 anos para ficar totalmente pronta. Ela foi inaugurada em 56. Seus pais casaram em 46, 46. Né? Perfeito. Então, vamos agora falar de um evento, dona Vera, que foi muito significativo para o seu Atílio e que marcou o nome dele na história do Guarujá. Houve um incêndio terrível na capela da cidade, que era na Rua Petrópolis, esquina com a Mário Ribeiro. Era uma igreja de madeira que foi trazida dos Estados Unidos e montada aqui no Guarujá, como a maioria dos edifícios da época. Os chalés, o hotel e vários outros prédios que eles trouxeram a madeira toda ela já pré-montada, e aí terminaram de fazer, a cidade ficou com aquela característica que vocês conhecem de algumas fotos. Nós vamos mostrar a foto da capela já com o início do incêndio. Temos aí, Jailson? Sim, esse dia fatídico para a igreja, né? O que o seu Atílio falava desse dia onde ele conseguiu resgatar o Santo Amaro, saiu com ele correndo nas costas e foi recebido com muito júbilo pelas pessoas que estavam ali tentando apagar o incêndio? Sim, ele conta que era a missa de 7º dia de um funcionário da estação de trens. Então, ele era muito querido e acenderam muitas velas. E depois todo mundo se afastou da capela. Aí ele acha, que naquela época contava, que alguma vela caiu e começou o incêndio. Quando ele viu, já estava praticamente alto o incêndio. Mas ele falou, eu vou entrar e vou ver o que tem lá. Aí chamaram ele de louco, que esse italiano era louco. Mas aí ele entrou, então ele viu o único santo que ainda estava inteiro. Certo. Aí ele pegou o santo, pôs nas costas e ele falou, nossa, como você é pesado.
E ele disse que tinha uma mola, o Santo Amaro, no pescoço e falava que sim. Então ele ria. O pescocinho ficou fazendo o pescocinho assim, balançava. igual de carro, né? Que no carro tem o ele bonequinho. falava, você é pesado. E ele respondia que sim. Então ele salvou o Santo Amaro, que hoje ainda está na capela lá está na Igreja Matriz. Na Igreja Matriz, Gente, na sacristia. Essa igreja, essa capela, era a Capela de Santo Amaro, era a única que tinha aqui no centro do Guarujá. E ela, como eu disse, veio dos Estados Unidos e foi montada aqui. Ela veio e foi montada em 1893. A primeira missa rezada nela foi pelo cardeal Joaquim Arcoverde. Muitos de vocês já devem ter ouvido falar. Tem uma avenida importante em São Paulo. E ele foi o cardeal que fez a primeira missa. E na época ele não era cardeal ainda, ele era bispo. Ele tornou-se cardeal. O primeiro cardeal da história do Brasil, inclusive, era o Joaquim Arcoverde. E em 1924, então, como a dona Vera falou, essa igreja foi totalmente destruída por um incêndio. E graças ao seu Atílio, que teve a coragem e o ímpeto, né, de entrar lá e resgatar o santo. Só que, depois de 40 e poucos anos, ele deu uma entrevista curiosa para o jornal A Tribuna, 2 meses antes de falecer. A senhora sabe o que ele falou nessa entrevista, dona Vera? Ele contava que ele salvou o santo, que o santo era dele, que ele discutia muito com o padre Domênico, que ele falava que era dele. E o padre, não, Atílio, isso aí pertence à igreja. Aí ele dizia, o dia que você me emprestar e eu levar para casa, eu não te devolvo mais. Ele pedia para o padre Domênico o santo emprestado. Porque naquela época, ele não deixou comprovado, mas foi ele que doou o terreno para a igreja. Certo. Ele tinha aquela quadra toda e ele doou o terreno para a igreja. Foi onde foi construída a nova igreja. Certo. A matriz que hoje a gente tem lá no centro do Guarujá. Então, nessa entrevista, ele comenta com o repórter que ele não sabia que o santo era de pedra. Ele disse que não, que ele entrou primeiro que se ele soubesse, viu... ele não teria comido, não teria ido lá buscá-lo e ter comido fogo e engolido fumaça. Ele porque ele era muito pesado. Ele sempre contava. E aí tem isso. A situação que ele explicou, que a cabeça não era fixada no corpo. Ela tinha uma espécie de uma mola e dava um joguinho ali. Bem, essa é apenas uma das histórias do seu Atílio, histórias dele, Temos uma história também, que eu vou mostrar um jornal aqui. Pessoal, olha que interessante isso daqui. Olha que relíquia legal. A dona Vera trouxe esse jornal de 1957. É uma publicação, porque foi nesse ano... foi instalado ali na praia, entre a Rua Rio de Janeiro e a Rua Petrópolis, um obelisco em homenagem aos 25 anos da Revolução Constitucionalista e também fazendo referência a um combate aéreo que aconteceu entre aviões paulistas e um navio de guerra do governo federal. Nessa oportunidade, o avião foi abatido e 2 pilotos morreram. E o seu Atílio encontrou um objeto, é isso, né, uma dona Vera? luva, Agora a senhora conta, e aí o Jailson também vai colocar que esse jornal está bem delicado a situação dele. Não é bom nem manusear muito. E o Jailson vai colocar na imagem o seu Atílio entregando a luva para quem, dona Vera? Para o filho do aviador. Ele guardou essa luva durante 25 anos. Ele encontrou-a encontrou na praia. Na praia, ele conta. Aí ele falou, vou guardar. Um dia vai aparecer alguém, né? E eu vou entregar. Então, ele não deu para 25 anos depois, ele fez a entrega da luva para o filho do piloto. Foi quando fizeram um monumento, né? Aí ele foi convidado para entregar a luva para o filho do aviador. Esse monumento é da minha geração, eu conheci. Ele ficava exatamente numa pequena pracinha entre a Rua Rio de Janeiro e a Petrópolis, como eu disse, em frente aos 3 edifícios que são conhecidos como as Três Marias. Era um monumento de 1,20 m de altura e tinha um capacete, né, soldado na parte superior. E as placas. E nós temos isso, nós vamos mostrar posteriormente em outras matérias. Mas é bem interessante essa história.
E o seu Atílio teve essa paciência, digamos assim, esperar o momento certo de devolver, né? Que um dia ia aparecer alguém, então ele ia entregar para quem fosse o responsável. Já passou a foto aí? Tá já, a foto, tá na tela. Então, essa é a foto do dia. E o filho desse mesmo aviador também era da aeronáutica. Era militar. Militar também. Tá, essa foto, gente, é de setembro de 1957. Exatamente 25 anos após após este combate entre as forças paulistas que exigiam do governo federal a nova Constituição. Quem quiser dar um Google, Revolução Constitucionalista de 1932. Aí temos mais uma história do seu Atílio ainda aqui. A famosa história da baratinha. Conta pra gente, dona Vera. Ele tinha uma baratinha que era o xodó dele, mas ele foi fazer uma viagem, ele fala assim por alto. Então, que ele foi fazer uma viagem e deu uma batida no carro. Aí, quando o guincho foi buscar o carro, aquele tempo, né? Aí todo mundo começou a mexer com ele. Aí ele, como um bom italiano, falou muitos palavrões que eu não posso falar aqui hoje. Ele tinha sotaque italiano? Não. A senhora se lembra? Só palavrão e alguma coisa ele falava com a minha avó, italiano, quando ele queria falar alguma coisa que a gente não entendesse. Que era a Concheta era italiana? Era. Então ele falava com ela. E aí a gente não entendia. Mas quando ele estava bravo, aí ele falava muito palavrão. E falou muito palavrão pro pessoal do Guarujá, porque todo mundo começou a brincar com ele, mexer com ele. E foi notícia, né? Foi notícia. Um começa a chamar o outro e aí aglomerou lá no acidente. Aí ele ficou bravo. Aí ele falou que, naquela época, ele falou, nunca gostei de exibição, mas eu falei, eu tenho dinheiro, vou mandar arrumar, o que vocês estão reclamando? Vocês não têm nada com isso. Fui eu que bati, eu vou mandar arrumar e acabou. Então, pessoal, baratinha é um veículo, é um Ford. É um Ford modelo A. Quem quiser depois dar um Google, ele foi fabricado no final dos anos 20, 28, 29. E isso deve ter sido dos anos 30, 40, né? Esse acidente. Sim, porque o meu pai era rapaz ainda quando aconteceu isso. Tá, então vamos acelerar um pouquinho aqui. Deixa eu ver quantos minutos eu ainda tenho. Dona Vera, o seu Atílio, então, depois disso, que ele já se estabilizou aqui, ele foi caseiro de uma família muito importante de São Paulo, né? Sim, era a família do... França Pinto, que eram os médicos, a família. Que tinha aquela quadra onde hoje está o edifício Tejereba, o edifício Gemini, por ali, Gemini, né? que ele foi em homenagem a ele. Falaram na época que não poderia... A abreviação nome, de Gelsomini. Tá. Porque ele era vivo. Então, eles pediram... O meu avô trabalhou... Modo de dizer, trabalhou, olhava a casa para eles durante... Cuidava ali da 50 propriedade. anos. Tá. Tinha a casa dele e a casa da família. E ao longo desses anos todos, ele foi adquirindo outras casas e alugava, né? Tinha muitas propriedades. E também, aí ele chega e monta um sítio de banana, ali no Saco do Funil. 2 sítios. Um na Vila Zilda, no comecinho, e o outro que chamava Saco do Funil, que era mais profundo. Onde e aí ele exportava banana junto com os outros bananicultores da época, né? Que o Guarujá era grande exportador de banana. E, toda essa região do Morrinhos, boa parte do Paicará, toda essa região do Sítio Cachoeirinha, o Saco do Funil, que a dona Vera está falando, Vargem Grande, né, que era vizinha do Saco do Funil ali, e eram grandes produtores de banana. Então, um deles era o seu Atílio. Era o meu avô, E aí, acho que nós vamos chegando já próximos do final do primeiro bloco. O seu Atílio, então, se aposenta. Ele fica viúvo novamente, né, dona Vera? Depois, em 64, 65, ele ficou viúvo. Certo. Aí tinha uma senhora, chamava Dona Tereza, que trabalhava com eles mais de 50 anos. Certo. Aí depois, naquele tempo, o pessoal era meio envergonhado, então ela disse que tinha vergonha de ficar na casa sozinha com ele. Sim. Aí as filhas levaram ela embora. Tá. Então era minha mãe que fazia comida para ele e levava. No jornal fala que era uma filha, mas não era. Isso mesmo, fala da já filha. tinha morrido.
A Anitta, né? A Anitta já tinha morrido. Então era a sua mãe. Era minha mãe que fazia comida e levava para ele. Certo. Que ele morava já na Benjamin Constant, 176. Então, temos mais 2 fotos para finalizar esse bloco, vamos mostrá-las. Aí é o time de futebol, mas eu não lembro. Quem está nessa foto que a senhora sabe? Meu pai e o Borracha, que eu lembro, certo. que ele falava. O seu pai qual é aí da foto? Agora... Também não é difícil, também né? É muito difícil. Olha, quem souber, essa foto inclusive foi colocada lá no grupo do Sedom Guarujá, no Facebook. Nós numeramos os atletas para ficar fácil das pessoas colocarem o nome. Parece que já identificaram lá o Pedro Bicudo e o Borracha. O Borracha, que era o goleiro. Uma vez, o Quincas, até ele mandou recado para minha mãe. Eles puseram no Vila Souza esses antigos jogadores. Certo. Aí a gente foi ver, mas há muitos anos atrás, eu não lembro. Ele pegou muitas fotos do Guarujá, desse time, e pôs lá no Vila Souza, uma exposição. Então, pessoal, nós queremos saber quem é o time, mais ou menos que ano foi e quem está na foto. Isso é tarefa para os nossos pesquisadores. Tinha o Vieirinha, aquele tempo... o Vieirinha, o pai falava. Que morava na Barra Funda. Sim. Pai do Reginaldo, do Nino. Sim, Também tem uma foto que ele e o Vieirinha sozinho. Tá. O Vieirinha era centroavante do Operário. Então, esse time aí deve ser o Operário. Já temos a última foto? Tem mais 2. Mais 2 ainda, vamos Essa lá. é meu pai, a minha mãe, a irmã dela e o Toninho Piteira no colo da minha mãe. Certo. Quando ele nasceu, ela tinha 15 anos. E ele é o irmão caçulinha da sua mãe. Minha mãe, Certo. É em frente ao Grande Que Hotel. é mais conhecido no Guarujá. Todo mundo sabe que o nome dele é Antônio Albino. Ninguém sabe, né? Ninguém sabe, muito difícil. Só Toninho Piteira. Só Toninho Piteira. Se falar Antônio Albino, sabe. Nem o carteiro acho que sabe. Vamos para a última foto. Aí era o meu pai e o irmão dele. Eles estudavam num colégio de padres em Santos. Aí eu tinha essa foto dele. Tem mais uma do seu tio. Achou mais uma? Não, essa é do meu pai. Era na Rua da Matriz que a gente morava. Então essa fica para o segundo bloco, Jailson. Depois você põe de novo. Gente, vamos finalizando aqui o primeiro bloco. Se ficou alguma coisa para a gente falar sobre o seu Atílio e tem muita seus coisa, tios, mas que não se pode... Nós vamos jogar mais para frente. Não se pode falar. Não, tem tanta história engraçada. Como bom italiano, não se... é o que ele falava. Mas a gente vai voltar no terceiro bloco para puxar mais um outro assunto que a gente acabou... É o que ele dizia, o que eu falo... Nenhum neto repete. Escuta e fica Era encarado. proibido pro neto. Então, gente, esse bloco foi um oferecimento da livraria Edebooks, que tem esses 2 livros à venda aqui sobre a história do Guarujá. Esse aqui é a História do Guarujá, volume 1, 352 páginas, capa dura, toda a história do Guarujá entre 1890 e 1956. E aqui é o Guarujazando, com uma série de capítulos abordando muitas das coisas que foram acontecendo no Guarujá entre os anos 60, 70 e 80. E outras produções, como poemas, crônicas, tudo relacionado ao Guarujá. Para comprá-los, basta entrar no seguinte endereço. Vou mostrar aqui para vocês: www.edebooks.net. Vou repetir, www.edebooks.net. Olha, quem compartilhar, marcar um amigo ou fazer algum tipo de comentário estará automaticamente concorrendo ao sorteio dessas 2 obras aqui. Um oferecimento da livraria Edebooks. Politizando e Fidel com a dele e eu com a minha. Gente, basta marcar um amigo, fazer algum comentário ou compartilhar. Agora nós vamos para o intervalo bem pequenininho e voltamos já já. Apoio Cultural, Livraria Edebooks Guarujá. A história de Guarujá, fase urbana de 1890 a 1956. Essa é uma edição de luxo, com capa dura, que contém 352 páginas com 27 capítulos. E para comprar
Basta entrar no www.edebooks.net. Rádio Litoral Paulista. Contando Histórias, com Henrique Dias. Estamos aqui novamente ao vivo pela página Guarujá na Veia com Contando Histórias, episódio número 12. Hoje recebendo a Vera Gelsomini, do Amaral. Agora é a sua vez, Vera. Conta pra gente, quando você nasceu, onde? Eu nasci em Santos, na Beneficência Portuguesa, em 17 de agosto de 48. E aí, morou a vida inteira em Guarujá? A vida até casar. Certo. Quando eu casei, em 1975, aí eu vim morar em Vicente Carvalho. Então, sua vida foi Guarujá até 75? Até 75. Vicente Carvalho. Depois Vicente Carvalho. Inclusive, a senhora falou que o seu casamento foi o último realizado pelo Padre Domênico, é isso? Sim, nós casamos numa segunda-feira, 29 de dezembro, porque no dia 27 já não tinha mais vaga. Aí ele falou, não, eu faço para você na segunda-feira. Aí depois ele se afastou da igreja, foi cuidar só da faculdade e do Hospital Santo Amaro. Foi o último casamento que ele fez. Certo. E a partir de então a senhora mudou-se para Vicente Carvalho. Sim. E onde a senhora estudou? Assim, o primário, ginásio? Eu estudei no grupo Vicente Carvalho e depois o ginásio eu fiz em Santos, no colégio particular Coelho Neto, que o meu avô que financiava meus estudos. Ele queria que a senhora estudasse? Sim, porque ele disse que tinha 5 filhos e tinha dinheiro na época e ninguém quis estudar. Então ele falou, se você quiser, eu pago seus estudos e você... A senhora foi que neta, assim? Já tinha outros netos? Já tinha outros. Foi a primeira? Eu era a primeira do Oswaldo, né? Mas tinha o Casimiro, que era da Anitta, Casimiro e Cecília, que eram da Anitta. Tinha o Eduardo... Que era o filho mais velho. Do Eduardo, que era o filho mais velho. Ele tinha o Walter e o Atílio. Mas dos mais recentes que conviviam mais com ele, era eu, o meu irmão e os dois, uma filha do Roberto e uma filha do José. Certo. Mas que moravam em Santos. Os seus pais tiveram 2 filhos? 2 filhos, Qual um o nome casal. do seu irmão? Oswaldo. Oswaldo também. Oswaldo Gelsomini, filho. Certo. Mas já é falecido. Ah, ele é falecido também. Já, tá. Falecido. A sua mãe era muito conhecida também, né? Era, mas todo mundo a conhecia como Vinoca. Como Vinoca. Morava na Rua do Contorno, Rua né? do Contorno, onde meu tio mora até hoje. E ela andava muito com a irmã, né? Com a irmã, é. Qual era o nome da irmã dela? Era Aldina, mas só chamavam de Calina. Ninguém conhecia. Era a Calina e a Vinoca. E a Vinoca, é. Tá. E depois vem o Toninho, depois veio é o Toninho, caçula. que é o caçula. É. Tinha outro, mas morreu. Ele era soldado, foi para a guerra, até o Rio de Janeiro, ia embarcar para a Itália. Aí a guerra acabou, ele voltou. Aí ele fez umas estripulias que não devia, aí faleceu. Certo. Muito novo. Muito novo, 24 anos ou 22 anos, uma coisa assim. Aí já lá nos anos 40 ainda, né? A senhora não o conheceu? Sim. Não. E então a senhora estudou no Vicente Carvalho. A senhora lembra nome de professor, diretor? Tinha seu Milzo, Dona Lourdes, tinha a Dona Édera, tinha a Dona Porfíria, que era casada com diretor de banco. Aquele tempo falava diretor de banco, né? Sim. E tinha outras, Dona Marina, uma que rasgou minha orelha.
Um puxão de orelha? Um puxão de orelha, rasgou minha orelha. E isso aí, acho que eu tinha uns 10 anos, mais ou menos, que o grupo escolar ficou em reforma e nós fomos estudar lá no Grande Hotel, onde tinha uma sala, que era a sala do Pitangueiras. Certo. Aí nós fomos estudar lá. Eu cheguei atrasada e ela me puxou pela orelha. Aí rasgou minha orelha. Aí fez um machucado que é difícil de cicatrizar. Não cicatrizou. Né? Cicatrizou, mas continuou. É delicado. É uma área delicada. Ficou aquela pele... que sempre pode dar um probleminha, Aí né? depois eu fiz o ginásio, fiz contabilidade. Aí depois de muito tempo, eu parei. Aí depois fui trabalhar, e meu pai faleceu. Eu fui trabalhar e depois eu fiz faculdade no Dom Domênico, a primeira turma de estudos sociais, onde o Luiz Maria foi meu professor. Olha aí, Luiz Maria, que foi meu último entrevistado. Foi, eu vi. Então, e a irmã dele, a Ruth, o seu Álvaro, eram padrinhos de casamento da minha mãe. Olha... Porque naquela época eu acho que, assim que eles contam, as famílias eram muito unidas, porque eram poucos. Sim. Né? Então, a família Maria, a família do meu avô, a família do Fernandes, que é a filha do Quincas, esteve aqui. Sim. O Quincas, todos eles eram muito amigos, assim, chegados no centro, mesmo. digamos, eram umas 20 a 30 famílias. O seu Cáfaro, que tinha uma farmácia ali perto do Joia, antigamente. Eram famílias bem antigas. A família do Bazar Econômico também. Também, do Mateus. Depois vinha... Ali tinha os Moroni também. Tinha, mas primeiro tinha a Dona Lourdes, que era casada com o Jaime Vasques. Depois tinha a Dona... Um espanhol, meu tio fala que era um espanhol. Ainda tem a casa lá, bem Isso assim... tudo ali na Rua do Contorno. Aí tinha a Dona Belmira, que era Sório. Depois vinha a Dorinha, a filha, que era casada com o Joãozinho Barbeiro, que era do lado do seu Rubens Cáfaro, que era não, a Rubens farmácia. Cáfaro não, o seu Oswaldo Cáfaro, que era Rubens nasceu o filho. Nessa época aí, Era o dono da farmácia. Isso. Aí depois vinha um terreno vazio. Aí depois vinha uma outra casa que eu não lembro o nome. Aí vinha a casa do irmão da minha avó, seu Joaninho Expósito. Certo. Aí morava... Então a senhora tem sangue Expósito também? Não. É só a minha avó, que era irmã dele. Tá. A segunda, a Concheta, que era irmã dele. Era irmã do Expósito. É irmã do Expósito. Que é uma família antiga e grande muito também, antiga, né? Eram 10 filhos também. Muito antiga. Então, e ali era um grupo de gente antiga. Não sei se você ouviu falar. Antigamente tinha uma peixaria, que era do João Grego. Do Grego, tudo famosa. gente bem antiga. E a família Xadá, que era de esquina. Xadá também era dali. Era um ponto ali da cidade que, olha, se colocar no papel, dá umas 30 famílias, mais ou menos, viu? Mais ou menos. Morou por ali também o Silvio Dage e a Aí já Cota, é mais pra frente. A Cota, mas assim... naquelas redondezas, ali, né? Mais ou menos. 2 quadras pra cá. Morava família Marques. A família Agria. A Marques também. Morava por ali, Aí morava a dona Iraci, já para o outro lado. Iraci a sua infância foi exatamente em qual casa, assim, que lugar? Na rua Quintino Bocaiúva. Era um sobradão enorme. Ali ao lado da igreja. Onde é agora aquela... Porto Seguro? Porto Seguro. Tá. Eu morei ali. Aí o meu avô falou que ia construir na parte de baixo, que o terreno estava vazio. Certo. Ele ia construir 3 casas, uma para cada filho. E aí quem acabou morando nessas casas depois? O meu pai morou na primeira. Certo. E os meus tios alugaram. Uma ele alugou uma época para um senhor chamado Rubens, que trabalhava na Câmara Municipal. Certo. Depois foi a dona Angelina Haddad morar. Do Jaime. E na outra morava o seu Alberto Vasques. Alberto Vasques, que era o pai do Jaimão e pai do Jaime Vasques, né?
Aí depois ele mudou, aí foi morar a Dona Idalina, com o seu Abdala lá. Certo. Então, todas essas famílias já se conheciam há muitos anos, Já, né? já. E a senhora passou sua infância ali? Ali, é. Então, a senhora brincava ali nos fundos da igreja, né? Brincava com Tava o com Padre Domênico sempre por ali. por ali, com os convidados dele. Já tinha o Jardim da Infância atrás da igreja? Já. Tinha, depois de muito tempo, ele fez uma... tipo de uma creche. Aí ele abrigava as crianças lá. Naquele salão que naquele ficou salão do construído nos fundo, fundos lá, né? onde depois ele criou a aula de datilografia. Quem era o professor? O professor falou? era o seu Penelas, Alberto Penelas. Pai do Luiz? Sim. Aí depois a Wanda Matsumoto dava costura, bordado, tudo no salão. Família da igreja. Matsumoto também grande, né? É grande, né? A senhora conheceu a Conheci. Isa, o Akio? Conheci a Hilda, que era Hilda. cabeleireira, que me arrumou para o casamento, tudo. É uma família muito conhecida antiga, também, né? Eles, é. Algumas foram primeiras funcionárias do Santo Amaro. Outras tinha o Bombonier no cinema do seu Zé de Souza, né? E os homens eram ótimos marceneiros. Falam muito que eles eram muito bons marceneiros. O pai deles todos diz que ele era um exímio marceneiro. É o que contam, né? Tem até hoje o telhado da Magazine Luiza. Tem 80 anos, foi ele que fez. Tá lá o telhado lá. Todo mundo duvidava que ele ia conseguir fazer um vão tão grande, né? Sem as tesouras. E é uma história bem curiosa aí e a gente vai contar breve. Ainda tem, né? Uma delas viva, né? Que moram ali. Tem, perto se eu não do me engano, a dona Isa é viva e o seu Akio é vivo. Ali perto do laboratório, né? De análises clínicas. Elas moram ali. Então, quem eram os seus amigos principais, assim, que a senhora tem, assim, uma lembrança nessa fase dos 10 anos, 12? Que era a Júlia Campos, filha da dona Maria Rosa, seu Lazinho. Era a família Moura, que tinha o... agora não lembro, assim. Mas eles iam muito lá perto de casa, conversavam, brincavam. Tinha a família da Ieda mesmo, lá do Moroni, que moravam tudo ali perto da minha avó. A gente sempre ia lá, sempre brincava. A Ieda que é o do colégio. Dona da escola, do colégio. Brincavam sempre ali. Tinha muita... Aquela galerinha ali. Ali tinha o bosque também? Tinha História o do tempo do bosque? Eu dançava quadrilha lá no bosque. Tinha ping-pong, parece? Tinha o time de futebol, que meu tio, o Piteira, fazia parte. E tinha... Quando chegava junho, tinha os festejos juninos que eles faziam ensaio de quadrilha lá no salão. Montava as barracas? Montava as barracas na praia. Aquele tempo podia, né? Era ali em frente ao Clube da Orla, né? Mas era na praia mesmo. Na praia areia, mesmo. Na areia. Aí, em frente, na areia mesmo. Na areia Tinha mesmo. que torcer para não ter ressaca. Aí eles montavam as barraquinhas. Tinha show, né? Traziam os artistas. Isso. Temos uma foto, a senhora acho que recebendo o seu diploma ou posando para alguma coisa da escola. Da escola. Aquele tempo tiravam foto, né? De recordação. A foto do... Tem um mapa aí? 10 anos eu tinha. 10 anos. Então a senhora devia estar se formando no primário aí, né? Porque eu entrei já com 7 anos completo, porque eu fazia 7 em agosto, aí eles não deixaram entrar com 6 anos. Aí já entrei com 7, saí quase com 12. E ainda repeti, né? Que a professora que cortou minha orelha me repetiu de ano junto com a Júlia. Aí atrasou 1 ano. A senhora atrasou 1 ano? Atrasei 1 ano, porque ela repetiu nós duas. Não é fácil não, gente. Naquele tempo
É como o rapaz que me trouxe aqui do Uber falou, naquele tempo o professor batia no aluno, agora batia o aluno que mesmo, bate no professor. levou umas reguadas nas pernas. Então, mas agora é o aluno que bate no professor. Errou na tabuada e a professora deu umas reguadas nele. É aquela reguinha de madeira, né? Quando ele saiu todo assim, encolhidinho. Aí a minha mãe falou, o que está acontecendo? Aí quando ela viu as pernas dele atrás, assim, cheias de vergão. Aí a minha mãe foi na polícia. Aquele tempo, eu não lembro o nome dele. Eu sei que era o Xuxa, que era escrivão de polícia. É isso mesmo. Então, aí o Xuxa falou, não, dona Vinoca... Xuxo. Vamos, que era casado com a Regina Bertoldi. Aí falou, não, dona Vinoca, não vamos deixar por menos, não. Vamos dar parte. Isso não se faz. Mas dava dó de ver as perninhas dele, assim, tudo vermelhinha com as marcas da régua. E eu ia fazer uma pergunta, agora me fugiu. Era da escola também. Falar em escola, a senhora trabalhou no Raquel, né? Trabalhei. Que época que foi? De 66 até 77. Mais de 10 anos. Mais de 10 anos. Quando meu filho ia nascer, aí eu saí. A senhora era um companheiro de trabalho da senhora, a dona Sumeia? Sumeia, o seu Edson Graça, a dona Dice, a dona Iraci. O seu Edson Graça. Tinha a Vilda, tinha a Auricélia, Luiz Maria, tinha o Sadaúto, professor de ciências. Que ninguém podia entrar no laboratório dele. Ele não deixava. O Bebeto. Antônio Carlos, a senhora era da época do Antônio Carlos era o secretário. Isso. Tinha o Vagnaldo, professor de ciências. O diretor era o José Cavariani. José Cavariani. Dona Ana, a senhora é do tempo da Dona Ana? Dona também? Ana era inspetora, era coordenadora, né? Isso. Tinha a Dona Amélia. A Dona Amélia era inspetora de aluno. Inspetora de aluno. Igual a Dona Iraci. Sim, a Dona Amélia era na parte da tarde. Tinha um senhor que o nome dele... Hermínio, eu acho. Então, antigamente era... Não era Sabesp, era SPG. Isso. Né? Então, essa turma que, no meu tempo, né? 60 e pouco, que fechou o SPG, aí pelo cargo deles, eles foram destinados a escolas. Certo. Então, tinha o Vadeca, que era o Oswaldo. Né? Ele era pintor. Então, ele foi como inspetor de alunos. Ele era meu inspetor. Então, aí o Hermínio, drible, né? o Egídio, o seu... seu Egídio, isso. Então, Egídio, o Hermínio, o Paulo Cabeça. Sim, sim. Essa turma, eles foram como auxiliar de limpeza, porque o cargo deles não era... Era relativo à limpeza. E tinha que completar a equipe do Raquel, né? Eles foram montando essa equipe, né? Para eles também poderem completar o anos de casa para poder se aposentar. Olha, eu vou falar para vocês, era um time de primeira, viu? Não era? Pessoal, nossa... E um deles... Molecada, todo mundo... Olha... hiper mega respeitados, inclusive. E um deles chegou a trabalhar com meu avô no sítio. Assim, temporário, como eles falavam, né? Você lembra quem é? O Egídio trabalhou, o Paulo Cabeça trabalhou. Quem trabalhou com o seu avô também não foi o pai do Nenk? Foi, era o seu Saul, era o tomava conta o feitor do sítio. Aí Saul Simões, né? Acho que sim. O sobrenome eu não lembro, só lembro o seu Saul. O Nenk é Simões, então esse seu Saul deve ser Simões também. Ele trabalhou muitos anos com meu avô. Aí a senhora se casou com o seu Aderbaldo Amaral. Em 29 de dezembro de 75. Santista, que veio e foi criado no Itapema a vida toda. Veio pra cá com 1 ano, né? Aí eu fui madrinha de casamento do irmão dele. Certo. Que a esposa trabalhava comigo. Aí eu conheci ele e nós casamos. E a senhora teve 2 filhos? 2 filhos, Hélder e Deliana. Um mora em São Paulo, trabalha com computação. Certo. E a outra é funcionária pública municipal. Aqui no Guarujá? Aqui no Guarujá. Certo. E a senhora já tem netos? Um só, Guilherme, de 6 anos. Manda um beijinho pro Guilherme aí. Um beijo, Gui. Ela deve estar assistindo. Com certeza, com certeza. Nessa hora a gente tem que aproveitar. Olha a vovó aí, Guilherme. Gente, vamos encerrar esse bloco agora. Ficou alguma foto, Jailson? Ficou uma do pai dela. Vamos colocar.
vamos colocar, muita gente conheceu o seu Oswaldo, O seu também Torto, conhecido pelos amigos como Torto, marido da Vinoca. Né? Ninguém. Esse aí foi o caminhão que o meu avô deu para ele quando ele estava na prefeitura, aí mudou de prefeito, aí meu avô falou para ele, pede as contas que eu vou te dar um caminhão para você entregar as bananas no cais e ser meu empregado. Aí ele comprou esse caminhão. E aí ele trabalhava por conta própria para o meu avô. E ajudava o pai, né? Ajudava o pai. Aí o Messias falou que ia pintar um negócio no para-choque do caminhão dele. Aí meu pai falou, vê lá o que... Não, é surpresa. Meu pai falou, não vai pôr... uma frase no para-choque. Uma frase no para-choque. Aí ele falou, não, mas você não vai colocar qualquer coisa. Eu quero saber o que você vai colocar. Aí ele falou, quando você vê, você vai gostar. Anotem. Aí ele colocou, a terra cobrirá o teu orgulho. E foi copiado aí, depois. Disse que foi muito copiado no cais. Todo mundo queria saber onde ele achou e quem pintou. Ele falou, é um pintor lá do Guarujá, né? Mas ele disse que E aí essa frase espalhou, né? Espalhou pelo Guarujá todo. A terra cobrirá o seu orgulho. Ele tem uma lambreta na frente do caminhão. Mas a lambreta era de um conhecido nosso que estacionou lá na frente do caminhão. Ele falou, vou aproveitar e vou tirar uma foto. E quem tinha a lambreta também era o Tico, né? O Tico que a senhora conheceu, o pai da Eulália. O Tico Cachimbal? Ele tinha a lambreta. Não lembro assim. Nós temos até uma foto raríssima, ele e o Padre Domênico andando de lambreta. O Padre Domênico pilotando a lambreta e o seu Tico de garupa. O Padre Domênico era uma figura, nossa. Gente, nós vamos fechando mais esse bloco agora. Vou falar novamente do livro A História do Guarujá. Vocês encontram na livraria ED-Books. É fácil, é só digitar no navegador www.edbooks.net www.edbooks.net. Já vai cair na página da livraria ED-Books no Facebook. Tá? E temos também o Guarujazando. Guarujá, a partir dos anos 60 até o início dos 90. Gente, vou falar agora... Não, vamos falar no próximo bloco. Vou começar já chutando o pau da barraca aqui. Não saia daí. Curta, compartilhe e deixe seu comentário. Faça perguntas para a Dona Vera aqui sobre o que vocês estão escutando, alguma coisa que ficou... alguma coisa que vocês queiram saber da vida do seu Atílio, da família Gelsomini, e nós voltamos dentro de 2 minutinhos. Não saiam daí. Apoio Cultural, Livraria ED-Books Guarujá. Já está à venda o livro Guarujazando. Guarujazando. Entre histórias, contos, crônicas, causos e mais, o Henrique conta como foi a passagem dele pelo Guarujá nos últimos 60 anos. E para comprar, basta entrar no www.edbooks.net. Rádio Litoral Paulista. Contando Histórias, com Henrique Dias. Gente, estamos voltando aqui, terceiro e último bloco do Contando Histórias, hoje com Vera Gelsomini do Amaral, a neta do seu Atílio, o homem que salvou Santo Amaro do incêndio. Já contamos algumas histórias gostosas e curiosas sobre a família da Dona Vera, e agora eu quero falar para vocês um pouco do CEDOM Guarujá. O CEDOM é o Centro de Documentação e Memória do Guarujá. É uma instituição criada com CNPJ, tudo bonitinho, com diretoria fiscal. E nós estamos fazendo esta rifa
deste belo quadro do Cassino, 50 por 70 centímetros. É uma pintura a óleo da pintora Nanda Stephanie. São R$30. Faltam apenas 5 números. 5 nomes, melhor dizendo. Gente, eu quero entregar esse quadro até o final desse mês, pelo amor de Deus. Sabe por quê? Nós mandamos fazer a maquete do Cassino. E ela fica pronta em uma semana a 10 dias. Promessa do nosso amigo que está a confeccionando, o Marcelo Paixão. Então, nós queremos fazer a entrega do quadro para o ganhador na mesma cerimônia onde nós vamos mostrar a maquete para o público, que ainda nós estamos elaborando um evento para que sejam apresentadas todas as nossas maquetes. Nós temos maquetes do primeiro avião que sobrevoou o Guarujá, da primeira composição da ferrovia Itapema-Guarujá. Nós temos a maquete da carroça de banho, nós temos a maquete da estação de trem, a primeira, lá na praia. Temos a primeira balsa, temos como era a Pitangueiras antes de qualquer construção, in natura, só os morros e toda a área central, assim, totalmente virgem, sem nenhuma construção. Então, ajude-nos a completar essa rifa, são apenas R$30. Você está ajudando o Sedom a adquirir um quadro igual a esse. Um vai para quem ganhar a rifa e o outro fica no acervo do Sedom. E o Sedom também abriu, com previsão no seu estatuto, o quadro associativo. E, inclusive, quero mandar um abraço para o Helder Gelsomini, que hoje ele tornou-se sócio do Sedom. Então, quem quiser, a partir de R$5 mensais, basta mandar um valor que desejar para a chave Pix. Você põe na tela, Jailson, ou não? Aqui eu não tenho. Não tem. Eu vou falar, então. A chave Pix é facinho, sedomguarujá@gmail.com. E o dinheiro da rifa, que eu esqueci de falar, também você manda para o sedomguarujá@gmail.com, tá? A rifa é R$30 e para tornar-se sócio ou sócia, apenas R$5, ou a quantia que você quiser destinar para o Sedom. E você pode escolher também, se você, por exemplo, você quer doar R$5 durante 6 meses, dá 30. Você manda R$30 e fala, olha, eu quero fazer um plano de 6 meses a R$5. Quer doar R$20 durante um ano, manda R$240 e explica lá, manda o comprovante para o seguinte número, WhatsApp, 996-234-836. Vou repetir, 996-234-836. Então, está dado o recado, eu peço a contribuição de todos, nós estamos fazendo o máximo que nós podemos. Temos 2 documentários à espera de apoiadores. Um é sensacional, de 1938, que eu acabei de descobrir um detalhe muito interessante que estava me faltando para a gente poder concluir esse documentário. É uma tinturaria que tem a ver com a família do seu tio e da sua mãe. Sim. Né? E nós agora, com essa informação, já vamos fechar esse documentário, vamos deixá-lo editado à espera dos apoiadores. Então, quem quiser colocar a sua empresa como apoiadora do Sedom, entre em contato conosco pelo WhatsApp 996-234-836, tá bom? E a gente informa para vocês os valores, as condições, e nós temos a grata satisfação, nesses primeiros 8 meses do Sedom, já são 15 empresas que estão participando das nossas atividades como apoiadores. Nós divulgamos sempre o nome de todas essas empresas nas nossas mídias sociais. Publicamos, inclusive, ontem, lá no grupo do Sedom, no Facebook, a lista com todas as empresas que estão fazendo parte desse trabalho de resgate da história do Guarujá. Eu já falei bastante. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa. Vamos direto agora para os comentários, que eu quero colocar a Dona Vera respondendo aos nossos amigos que participaram aí. E segundo a Jéssica e o Jailson, nós tivemos quase 30 comentários. É isso mesmo? Peguei vocês de surpresa, né? Eles não esperavam pela minha astúcia. Tava tão focada nos comentários. Tá com o microfone? Tá ligado? Tô, sim. Microfone? Tá. Eu tava tão focada nos comentários que até esqueci de falar. Tá. Mas temos a Odete Petrovski nos assistindo, a Daniela Amaral, o Kleber Santos. Um beijo. Peraí, tem Amaral aí, é família, hein? Daniela Amaral, sobrinha. o Kleber Santos, Meu genro. Rosângela Siqueira também está nos assistindo.
A Odete Petrovski mandou um boa noite. Boa noite, Odete. O Fernandes Júnior, advogado, ele mandou muito show, parabéns. Valeu, Fernandes. Abraço. Marli Arraes comentou, sensacional. Beijos, Dona Vera. Conhece a Marli? Marli, só se for Arraes, Marli Arraes. assim pelo sobrenome. É uma loira nova. Marli, muito obrigado. Só se for a Marli, vizinha lá do meu genro. Síndicos da Corte comentou. Muito bom ouvir esses relatos. Excelente ideia, Henrique, pela iniciativa e arquivos pessoais bibliográficos. Muito obrigado, Gabriela, da Síndico da Corte, nossa amiga. A Vera Lúcia Amaral comentou. Oi, boa noite. É minha cunhada. Opa, Amaral, já sei que é da família. Regina Santos comentou. Que legal, muito bom, parabéns. Obrigado a você, Regina. Silvia Letícia Goulart. Show, muito legal. Parabéns, Dona Vera. É a irmã do meu genro. A Vera Lúcia Amaral comentou novamente. Que legal, parabéns. Obrigado, Vera. Helder Gelsomini Amaral. Precisamos pesquisar os palavrões em italiano. Alguns nós sabemos, viu? Eu vou te mandar um vídeo que eu recebi ontem. Eu vou te mandar. Ali tem todos. O Kleber Nascimento comentou. Eu já sentia orgulho da minha sogra e sua família. Agora, mais do que nunca. Obrigado, Kleber. Obrigado. Isso aí. O Fernandes, advogado, comentou. Guarujá, que saudades. Uma época de ouro, viu, Fernandes? Quem vive, sorte daqueles que viveram no Guarujá há 100, 120 anos, há 80 anos, né? Sim. Era um Guarujá bem diferente de bem hoje. Tranquilo, né? A Velúcia Inácia do Nascimento comentou. Ai, Vera Gelsomini, parabéns. Muito bom, Histórias do Guarujá. Obrigado. Ela é uma enfermeira bem antiga, né? Sebastião Vieira, parabéns, comadre Vera. Tá vendo? Ela é de Tá bem Cubatão, popular, é. A É o Odete... Helder que falou, né? Odete Petrovski comentou. Ótima entrevista, como sempre. Conheci a família que morava ao lado da Igreja Matriz. É isso mesmo. Na ruazinha hoje que mudou de nome. Antes agora era é Rua da Ettore Matriz, Rangoni, né? E agora é Ettore Rangoni, né? Rangoni, O Fernandes, advogado, comentou novamente. Estudei com a Sheila Agria, mas isso já no início dos anos 80. De qualquer forma, faz tempo. É, a Sheila Agria. A Daniela Amaral. Eita, memória. Quero crescer como a senhora. O Fernandes, advogado. Hoje, a Dona Maria Eulália faz aniversário. Parabéns. Parabéns. Dona Dirce, minha eterna professora. Grande Dona Dirce Valério Grácia, né? Esposa do seu Edson. E mãe de vários dos nossos amigos. Temos o Rafa Baroni e a Nancy Batista nos assistindo também. Valeu, Rafa. Valeu, Nancy. O Fernandes comentou. O Henrique Dias deve ter sido contemporâneo do Tuca Júnior no Raquel de Castro. Isso mesmo. Regina Santos. Ai, Aderbal, conquistou o coração da Dona Vera. A Aderbal tá só nos bastidores aqui. A Nancy Batista. Saudades, Dona Vera, dos cafés à tarde, quando ia fazer trabalho da escola. Velúcia Inácia. A Nancy Batista ela é advogada. Era a colega da minha filha no Adélia Camargo. Sim. Então, quando tinha a festa do folclore, elas iam tudo lá para o apartamento e ele ajudava elas fazerem as coisas então, que café tinha. Era lá na sua casa Festa das Nações. Os alunos, os colegas da sua filha fazerem o trabalho. Iam fazer trabalho lá, a Nancy. A Velúcia Inácia. Eita, memória boa, Vera. Volte sempre para essas boas lembranças. O Rafa Baroni comentou. Essas motos são as famosas Vespas. Que cenas lindas, de tempos puros e mais a menos que os atuais dias tristes que vivemos em Guarujá, com tantos escândalos públicos. Verdade, viu, Rafa? O Fernandes, advogado, comentou. Chico Fernandes foi meu padrinho, pai da Dona Maria Eulália. Isso. O Kleber Santos comentou que show. Valeu, Kleber. A Ruth Silva, parabéns, Vera Lúcia. Viajei nas memórias. Bastante gente de Vicente Carvalho, né? Comentando. Regina Santos, parabéns, Helder Gelsomini Amaral. A Silvia Letícia ficaria a noite toda assistindo.
Nós também, mas daqui a pouquinho vai acabar. Não é muita coisa assim, as pessoas não lembram, né? Porque hoje em dia a juventude é outra, né? E aquele tempo, o meu avô, ele contava as histórias e fazia questão que a gente sentasse na mesa e escutasse o que ele tinha para contar. E um exemplo que eu guardo dele até hoje, ele sempre falava isso, assim, falava mais outras palavras, né? E que valia mais a gente ter um remendo na calça e a barriga cheia do que todo estiloso, todo arrumado e com a barriga vazia. Ele falava. Então, vocês sempre prestem atenção nisso. Não façam distinção entre pessoas, seja que cor for. Ele falava, né? Eu acho que a sabedoria dos nossos antepassados era muito melhor em termos de passar para gerações futuras as coisas já meio prontas, meio mastigadas. A gente perdeu esse contato hoje com essas coisas, a gente se deixa influenciar por outras influências. Sim, também. E naquele tempo, não, a família ia passando de uma geração para outra. É o que ele falava. O exemplo para os netos dele, né? E o respeito, por exemplo, assim, é uma coisa curiosa que hoje em dia não se vê mais. O meu pai já era casado, eu já era nascida, já era grandinha, e ele avistou meu avô, e ele estava fumando. O que ele fez? Ele enfiou a mão no bolso, queimou o bolso, queimou o dedo, mas o meu avô não chegou, ele veio, ele ia fumar. Quando ele chegou em casa, minha mãe falou, mas o que é isso? O bolso da calça todo queimado. O pai vinha vindo, eu estava fumando. Aí ele enfiou a mão no bolso, queimou o dedo, queimou as calças, mas o pai não viu ele com cigarro na mão. Hoje em dia, tinha a benção, né? Tomava a benção, né? De beijar a mão. Em qualquer lugar que a gente encontrasse com ele, tinha que dar benção. Do padre também, né? Do padre também. Hoje em dia não, né? Hoje em dia já é bem diferente. Já mudou muito, né? Mudou muito, né? Tem mais alguma coisa? Tem sim. A Thaís Nascimento Souza, ela comentou. Muito boa entrevista e conhecer essas histórias bacanas. Valeu, Thaís. Obrigado. O Rafa Baroni, Henrique é herói da resistência da história da cidade. Não. Quase isso. A gente tem que elogiar mesmo, porque... E por último, a Regina Santos, Deliana e Helder. Que história linda que a sua mãe está nos pondo a par. Parabéns. É isso aí, obrigado, Vera. Obrigada. Tem mais alguma coisa assim que a gente deixou de falar? Aquele pedaço que eu falei para você, qual? Que era o risca-faca, que sim, tinha a família... Da Comap. Conta pra gente ali. Então, ali... Onde está o bolo do bom, pessoal? Era tudo dele. Tinha lá? Tinha a Comap, tinha a banca do Severino e do primo, Prieto, tinha o risca-faca, que era o salão nobre, né, daquela época. É onde tinha os bailinhos. É onde tinha os bailinhos. Aí depois tinha uma loja de artigos, assim... Tinha tudo. Um armarinho, que era do pai do falecido Mariano. Seu Floriano, Seu Floriano, que era o Arara... Adilson, né? Arara, que era casado com a filha do Rafael Vitiello, que ele trabalhava nessa loja. Tinha um açougue e seu... mais um apelido aí, né? Arara. Arara. Acho que ele já é falecido. Tinha um açougue e tinha um sapateiro. E tinha o sapateiro, o Joaquim Sapateiro, que era o pai do Zé do Monte. Aí... E tinha também o tocador de tuba. O Gaburá, a gente chamava de Gaburá. Que ele... Que ele era mesmo? Sapateiro também? Não, ele era uma pessoa comum do Guarujá, mas quando tinha essas festas ele tocava. Não, mas ele ficava por ali, né? Ficava por ali, naquele pedaço. Ele disse que quando ele faleceu, colocaram a tuba em cima do túmulo? Colocaram, não sei se roubaram. Não, já, infeliz. Era bem pertinho da capela, a campa dele. Do paradeiro da tuba do Gaburá. Do Gaburá. Eu acho que meu avô comentava que teve uma época que ele trabalhou lá na casa dele. Ou no sítio, eu não lembro. Eu sei que ele era muito conhecido do Gaburá. Sim, todo mundo ele falava dele. Esse pessoal dos anos 50, né? Ele morreu e colocaram a tumba lá na tumba dele, né? O trombone. A tuba na tumba. Não sei se... Acho que era trombone, um trombone. Não sei se roubaram. Que meu avô dizia que quando ele morresse, ele queria ser enterrado embaixo de tudo
para cutucar o de cima. Não, isso o seu Atílio. O seu Atílio falava que cutucar o de cima, que era para o Gaburá animar o baile. Vamos fechar então, que essa história é legal. Ele mandou fazer um túmulo. Ele mandou fazer um túmulo. O seu Atílio, mandou fazer um túmulo com mármores que o irmão mandou vir de São Paulo, que naquela época era difícil, ele mandou o irmão trazer. Certo. Aí trouxe e fez o túmulo lá no Guarujá. Ali no Vila Júlia. Em 1955, uma coisa assim. Certo. Aí quando ficou pronto, ficou bonito e tudo, aí ele chegou em casa e falou para minha avó assim: ó aqui, Concheta, tá aqui a chave da sua nova morada. Uma minha, outra sua. Ela quase deu nele, falou um monte de palavrão italiano que a gente não entendia. Aí ele falou: mas por que você está reclamando? Não é a nossa realidade? Daqui um dia a gente vai morrer, aí você já tem a chave da sua casa. Aí ele disse que a coisa mais triste da vida dele foi que a pessoa que ele enterrou primeiro foi o filho, esse Roberto. O Roberto, que caiu era no banheiro, bateu a cabeça. Se acidentou, um acidente doméstico. Caiu no banheiro, bateu a cabeça. E aí o seu Atílio falava que ele queria ficar na gaveta de baixo. Debaixo de tudo, que era para cutucar os de cima, que o Gaburá ia animar o baile. Aí ele cutucava e as pessoas saíram. Aí foi feita a vontade dele, foi enterrado na última gaveta. Gente, com essa história, nós vamos agora dar uma pequena pausa. Eu tenho uma mensagem do nosso diretor técnico aqui e depois o sorteio. É isso, Jailson? É isso aí, Henrique. Eu queria... mandar uma mensagem pro pessoal da New Fibra, parabenizando eles. A gente teve na última live aí um problema técnico. Foi com a última live que teve foi com o Luiz Maria, com o professor Luiz Maria. Teve uma intermitência, né? A gente teve um problema técnico grave aí, o pessoal desconectou da live e tudo, a gente teve uma perda de audiência. E em seguida que a gente teve o problema, o pessoal da New Fibra entrou em contato com a gente e já conseguimos solucionar já. Inclusive, perfeito. Hoje, a gente não teve nenhum problema. Ótimo. Muito bom. Parabéns, pessoal da New Fibra. Eu vou dar um abraço para a Juliana aí, que prontamente atendeu a gente. Beleza. E quem vai fazer o sorteio agora? Quantos números? Quem vai escolher é a dona Vera. Com a Jéssica. Quantas pessoas estão aptas a serem sorteadas, dona Jéssica Costa? Quantas pessoas? 35 pessoas. 35. Dona Vera, de 1 a 35. A senhora vai escolher quem vai ganhar esses 2 livros aqui da Livraria E-Books, Politizando, um livro de política para quem sabe bem pouquinho de política, super recomendado. Recomendo. E o Fidel com a dele... Recomendo. Recomenda, né? Recomendo. E aqui o Fidel com a dele, eu com a minha, anos 80, uma delícia de leitura, muito bem... recomendado também pelos leitores do escritor Henrique Dias. Vamos lá, dona Vera. Número de 1 25. A 35. 25. Número 25 foi o Fernandes Advogado. Opa! Fernandes Advogado. Fernandes, por gentileza, entre em contato com o nosso WhatsApp para informar o seu endereço. Nós vamos mandar pelo correio. Tá bom? Esses 2 exemplares aqui para você. O WhatsApp 996234836, que aliás serve para tudo. É o WhatsApp do Sedom. Então vocês também podem fazer a compra da rifa, podem ficar sócios do Sedom e vocês também podem fazer os Pix pelo sedomguarujá@gmail.com. Entre em contato, informe-se, ajude nosso projeto. Estamos realizando assim 3 a 4 projetos mensais. Inclusive, essa semana nós concluímos as inscrições. Chegaram vários trabalhos de alunos das nossas escolas de 10 a 13 anos que participarão agora do primeiro concurso literário infanto-juvenil do Guarujá, primeiro concurso promovido pelo Sedom. Elas contaram a história das famílias dela, dona Vera, aqui no Guarujá, os alunos. Ai, que legal. O que a senhora veio fazer aqui,
As crianças de 10, 11, 12 e 13 anos escreveram trabalhos de até 4 páginas contando como que a família deles chegaram aqui, onde essas famílias trabalharam, se montaram algum comércio, de onde vieram, que bairro morou, essas coisas assim. E esses trabalhos vão ficar, daqui a 100 anos, algum historiador vai poder pesquisar em cima da história dessas crianças. Então, essas crianças estão participando agora da fase final do primeiro concurso e nós estamos precisando de apoiadores, porque as crianças, o primeiro lugar vai ganhar uma bicicleta, o segundo um tablet e o terceiro um skate. Quem quiser fazer parte deste projeto, entre em contato conosco. 996-234-836. Então, com isso, nós vamos encerrando. Posso fechar o programa, Jailson? Pode. Gente, como eu faço sempre, eu vou me despedir primeiro, dona Vera, e vou deixar depois a senhora fechar o programa por último. Muito obrigado a todos. Fiquem sempre na sintonia do Contando Histórias. Deixamos os vídeos editados e todos bem listados em nossos canais. Procurem no Guarujá na Veia, procurem no História do Guarujá, na Rádio LP e também no Sedom Guarujá lá no Facebook, tá bom? A todos vocês, meu muito obrigado. Fiquem com Deus. Agora é com a senhora, dona Vera. Boa noite a todos. Muito obrigado. Foi muito gratificante contar um pouquinho que eu lembrava da história do meu avô no Guarujá. Muito obrigado a todos. Isso aí. Tchau. Contando Histórias com Henrique Dias.